Gente, quando a gente entrar no assunto, eu acho que primeiro é legal para as vendedores que estão nos assistindo, a gente explicar o que é a dependência emocional e também dar alguns exemplos de como isso pode se mostrar nas várias áreas da vida. Por exemplo, de como isso pode ser no trabalho, relacionamento amoroso, com família, com amizade. Posso começar? Pode. Então, eu vou falar mais da parte técnica, né? A questão dentro da psicanálise. O Freud, ele não trata a dependência emocional especificamente como dependência emocional. Ele chama de fixação, que é a mesma coisa, né? A gente ser fixado por algo. E isso acontece lá na infância. Porque a nossa primeira relação é com os nossos pais. E aí, quando essa relação ela fica disfuncional de alguma forma, é onde gera dependência. Ou pelo excesso desses pais de... vai brincar na areia, põe sapatinho de areia porque não pode ter contato com a areia, né? Ou pela falta. Por quê? A dependência emocional nada mais é do que inconscientemente a criança que existe dentro da gente gritando para ser vista, para ser ouvida, para ser olhada, né? Amada. Exatamente. Entendi. Vocês podem trazer exemplos pra gente de como vocês veem a dependência emocional nas várias áreas da vida? Então, a maioria das pessoas, elas assimilam a dependência emocional como se fosse só sobre relacionamento. E, na verdade, não é só sobre relacionamento. A dependência emocional, ela vem desde o momento em que uma pessoa no trabalho, ela não tem a coragem de se desprender daquele trabalho, no qual ela se sente sufocada, por conta dela achar que não vai encontrar algo melhor. Então, ela já tem uma dependência emocional relacionada a esse trabalho. E também pode ocorrer de uma forma inversa, do contratante ser dependente daquele funcionário, por mais que aquele funcionário ele falte na empresa, que ele dê trabalho durante o dia, que ele tenha uma energia pesada perto da equipe, mas só que como está muito escassa a mão de obra, o contratante ele se sente preso no funcionário com medo de não achar outro funcionário ali para substituí-lo. Tem a parte também familiar, a dependência emocional de pai e mãe, que a gente às vezes abre mão de fazer muitas coisas para não magoar o pai, não magoar a mãe. A Fabi pode falar, porque ela tem até a vida dela é um exemplo sobre essa questão da dependência familiar, e até de ciclos de amizade tem esse tipo de dependência também, no qual as pessoas elas não se atentam, então vai levando tão no automático que não percebe que está dentro de uma dependência que ela nem sabia que era. O que vocês acham que está por trás de uma dependência emocional? Como você disse, pode ser muitas questões da infância. Sim. Tem mais alguma questão que vocês percebem que pode estar escondida por trás da dependência emocional? Pode ir. Então, Paty, assim, na minha visão, né, o primordial é o relacionamento com os pais, porque, como eu disse, é onde a gente aprende a se relacionar, né? Então, se você não tem uma boa base, e quando a gente fala de pais, não necessariamente é pai e mãe, é quem fez aquela função. Então, pode ser avô, avó, tio, tia, o cuidador, mas quem desempenhou aquela função na vida da criança. E se isso não está bem estabelecido, vou dar um exemplo próprio aqui, o meu. Eu não cresci com o meu pai, né? Conheci meu pai já tarde, tudo, e quando eu conheci ele, eu queria a aprovação dele. O que eu fiz? Escolhi a mesma profissão que ele. E qual que é a minha dificuldade em deixar? Era a dificuldade em deixar o direito. Eu não vou ser vista por ele. Mas ele nunca me olhou. Você acha que ele vai me olhar agora? Então, quando eu comecei esse processo de entender que ele não me viu lá na infância, ele não viu a criança, porque quem quer ser vista é a criança e não a adulta. Eu fazia a minha criança assim, Fá, você não foi vista, meu bem. Vamos fazer o que você quer agora, o que você gosta, o que você está disposta a fazer por você. É isso que a gente tem que fazer, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que todas as dependências emocionais eu já tive. Amigo, namorado, pai, mãe, trabalho. Se não soltar mais algum aqui, eu vou colocar. O gatinho. Dependência emocional, né? O pacote completo. O pacote completo. Hoje, eu me vejo como uma pessoa muito segura. Sim. Muito. Mas, gente, a proporção da minha segurança hoje, de eu gostar de ficar sozinha comigo, assim, eu me amo sozinha.
Ontem eu fiquei sozinha em casa, eu falei, caraca, deixa comigo, a gente adora. É hoje. Mas é proporcional à minha insegurança. Então, o que eu vejo nisso, eu acho que esse tipo de caso da insegurança, da dependência emocional, eu vejo que quando eu entendi isso, eu meio que eu zerei a vida, e é como se eu tivesse entendido por que alguém me colocou nesse planeta. Nada mais é do que a gente sair de uma ilusão de que as nossas partes que nos tornam inteiros está em alguém que não nos ama. É como se fosse realmente, é uma recordação de completude. Tem alguma coisa muito espiritual por trás disso, sabe? Que é realmente quando você consegue se sentir inteira com essa sensação de talvez Deus, o universo, alguma coisa junto dentro de você e você se basta, e essa é a liberdade, eu acho que é o motivo da gente, tantas pessoas, muita gente, acho que todo mundo tem um livro de dependência emocional, viver a dependência emocional. É um jogo, acho que meio de um karma coletivo, assim, pra gente aprender a se enxergar inteiro. Sim. É como se a gente colocasse na mão de alguma outra pessoa, independente se é família, amiga, uma parte que era pra gente ter autorresponsabilidade. Então você delega uma completude que era pra você se resolver sozinho, vamos dizer, realizar internamente. Uma responsabilidade no outro, em alguém, uma pessoa de trabalho, de te fazer feliz. E sempre, porque eu vivi isso, é que sempre que você terceirizar essa responsabilidade, você sempre terá o poder da sua vida na mão de outra pessoa. Isso é delegar. Delegar tudo. É importante que você está exatamente. Nossa. Nath, uma coisa que você falou que quando a gente estava no call aqui conversando sobre essa conversa, que você trouxe um ponto que eu achei muito legal, que você falou assim, quem tem dependência emocional não vende. Pensando no público de empreendedoras, né? Queria que você explicasse um pouquinho essa posição. Não sei se vocês sentem isso também, mas quando a gente está no momento de vender algo para alguém, você está no risco. Aquela pessoa pode aceitar, pode não aceitar. E quando você está nesse risco e aquele não daquela pessoa, não digo não com o seu produto, mas ele é uma recordação dos seus amiguinhos da escola que deixaram você no recreio sozinha e você se sentiu sozinha, você acaba projetando muito mais do que só entregar uma solução. Existe ali, porque todas as nossas relações hoje em dia, poucas são as relações que a gente está enxergando elas de uma forma verdadeira. A maioria delas são projeções. Então, durante muito tempo eu já me vi que um não de uma pessoa, que um não de processo de vendas, de depois eu me senti muito mal, tipo, caramba, não gostou do produto, eu não sou suficiente. Então, quando você ainda deixa para outra pessoa a capacidade de dizer se você é bom em algo, você é merecedora ou não, cada não é uma porrada no meio da cara. Daqui a pouco você não consegue mais vender, daqui a pouco como se delegasse uma autoestima, né? Se a pessoa falar não, eu não presto. Se ela falar sim, então ela me deu o selo de aprovação. Exato. Então você vê que muitas pessoas que são ótimas vendedoras, o não daquela pessoa, se você falar não tem problema, mas daqui a pouco na esquina vai ter outro. E essas pessoas conseguem vender. Mas a cada não que você recebe, você se esconde debaixo do travesseiro, tipo, quem eu sou? Fica muito desafiador. Eu me sinto culpada de fazer isso. Eu lembro muito do início do empreendedorismo, assim, eu lembro, fiz até um episódio disso recentemente, acho que é o episódio 7, se não me engano, que eu falo sobre como nesse início de colocar, de realmente, a virada de chave que era lancei meu negócio, porque eu tava com muita trava, porque na minha cabeça, se não desse certo, se eu não vendesse, ou se sei lá o que não dá certo também, né, porque lá no começo, na verdade, enfim, eu tinha menos medo do que os outros iam pensar, era menos tudo lá fora, mas dentro eu tava com medo de eu não me recuperar desse não, porque eu não tinha essa fortalecido dentro. Então eu ficava demorando mais pra lançar, um dia depois eu perfeccionismo, isso aqui não tá bom, só ter mais isso aqui. Enfim, então eu me vejo muito nessa situação. Hoje eu estou bem melhor, mas eu vivia no início do empreendedorismo.